Olá, meus amados e minhas amadas, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar vocês nessa tarde maravilhosa, que o grande Deus venha derramar unção, bênçãos nas vossas vidas, amém? E quem gostar desta palavra, se inscreva nesse canal, dá um tapa no joinha aí, e que Deus venha abençoar cada um, amém? Em Salmo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Então temos que confiar em nosso Deus, não é verdade? Porque o nosso Deus, Ele é quem nos dá o que nós necessitamos, Ele é quem cuida de nós, Ele é quem nos guarda e que nos protege. Como está escrito no Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Porque Deus, Ele é contigo, meu amado e minha amada. Deus, Ele não desampara ninguém. Deus, Ele é o Deus que cuida de mim, que Ele cuida de você. Então, não desanime, não desfaleçam por problemas, por lutas, por tribulações, por nada. Até mesmo por enfermidade. Porque se for da vontade de Deus, Ele cura a enfermidade. Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus, Ele que realiza sonhos. Deus é o Deus que faz prodígios, milagres e maravilhas na minha e na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. No Salmo 3 também, versículo 4 e 5 diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele no seu santo monte me responde. Deito e pego no sono, porque o Senhor, Deus, me sustenta. Louvado seja Deus. Grandioso Deus, se você deita no seu leito, se você acorda de manhã, é porque Deus, Ele te sustenta, Ele é que te guarda, Ele é que te protege, amém? Louvado seja teu santo nome. Então, por que desanimar? Por que ficar triste se temos um Deus grande que cuida de nós, não é verdade? Deus é o único Deus que nos ama realmente de verdade e que cuida de cada um de nós e que nos dá a vitória. Por que ficar triste por uma decepção, por alguém que falou alguma palavra e fez você desanimar? Não, meu amado, não, minha amada, não desanima não, você tem um Deus grande que cuida de você, amém? Você tem um Deus grande que alegra muito o teu coração, louvado seja Deus, e você é uma pessoa abençoada por Deus, e Deus é o Deus que ama você, louvado seja Deus. Então, se alguém decepcionou você, se alguém fez você ficar triste, não deixe esse desânimo tomar conta de você. Não abaixe a cabeça, ergue sua cabeça, olha para Jesus, porque Jesus, ele tem o melhor para a tua vida, amém? Então Deus é que alegra o meu e o teu coração. Então fica na paz do Senhor Jesus, alegra o teu coração em Cristo, que Deus tem coisas boas para você. Deus tem vitórias para você. Deus tem alegria, Deus tem felicidade, Deus tem tudo de bom para dar para você, amém? Então não desanime por conta de nada, porque o inimigo, ele é astuto, o inimigo, ele é ousado, o inimigo, ele quer te ver cabisbaixo, cabeça para baixo, triste, mas Deus, ele é o Deus que dá a felicidade, que dá a paz, dá a alegria no teu coração, amém? Então alegra no Senhor Jesus Cristo, porque Deus, ele é fiel, amém? E Deus, ele não te criou para te ver triste, mas te criou para ser feliz, amém? Então alegra o teu coração no Senhor, aleluia, entrega a tua vida a Deus e Ele tem o melhor para ti, amém? Louvado seja Deus. No Salmo 4, versículo 8 também diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, me faz repousar seguro. Louvado seja Deus. Como não amar esse Deus maravilhoso, né? Como não adorar esse Deus maravilhoso? Ele guarda nosso sono, ele guarda o nosso deitar, ele guarda o nosso levantar, ele acampa seus anjos guerreiros ao nosso redor. Ele é o Deus que cuida de nós o tempo todo, o tempo todo. Então temos mesmo que agradecer esse Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele supre as minhas, Ele supre as nossas necessidades, Ele supre as tuas necessidades. Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso. Por que entristecer os nossos corações com coisas banais, com coisas pequenas, com decepção, com uma palavra que a gente ouve? Não, não e não. Temos que olhar para Cristo, temos que adorar esse Deus e ser feliz. Amém? Deus, ele quer ver o nosso coração feliz. Amém? Que Deus venha abençoar
a cada um, em nome de Jesus Cristo. Deus venha abençoar as famílias, os jovens, as crianças, adolescentes, e que vamos confiar no Senhor, porque a nossa proteção vem de Deus. É Ele que cuida de cada um de nós. Amém? Ele é o nosso refúgio, como está escrito na palavra de Deus. Ele é a nossa fortaleza. Glória a Deus. Ele alegra os nossos corações. Louvado seja Deus. Amém? Então não abaixe sua cabeça não, meu amado, minha amada. Siga em frente olhando para Cristo e adora a Deus, porque Ele é o Deus que alegra muito o teu coração. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jó, ele passou por algo muito triste. Jó passou por enfermidade. Jó perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu tudo que tinha, mas Jó foi fiel a Deus. Amém? Jó, ali no seu coração, mesmo Jó cheio de lepras, Jó se coçavam com caco de telha, mas Jó estava ali adorando o nome do Senhor. Amém? Jó foi fiel ao Senhor. A mulher de Jó disse: abandone-se Deus e morre, mas Jó foi fiel a Deus. Jó, ele não se deixou se levar pela palavra daquela mulher louca dele, mas ele adorou o nome do Senhor, mesmo na doença, na enfermidade. Ele perdeu tudo que tinha, mas ele continuou fiel a Deus. Amém? Então temos que ser assim, temos que adorar o nome do Senhor, não só na abundância, na saúde, mas nas dificuldades também. Amém? Porque é Deus aqui que cuida de cada um de nós. Aqui, Jó 42, versículos 5 e 6, Jó fala assim, na palavra de Deus, no livro de Jó 42, versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele fala que ele não conhecia a Deus, né? Mas depois ele veio conhecer a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os meus olhos te vê. Os olhos de Jó viram a Deus. E Jó, mesmo naquela tribulação, naquela tristeza, Jó, ele se alegrou o coração em Deus. Jó, eu creio que o coração de Jó, ele estava enfermo, mas o coração de Jó estava contrito a Deus. O coração de Jó estava alegre com Deus, porque Jó, ele não deixou aquilo se abater. Ele adorou o nome do Senhor. Ele foi fiel a Deus. Então, possamos seguir o exemplo de Jó, né? E porque hoje as pessoas passam por uma coisa tão frágil, tão pequena, assim, tão banal, né? E sai da presença do Senhor. Então temos que ler mais o livro de Jó, temos que ler mais a palavra de Deus, porque tem muitos exemplos na Bíblia, né, que nos ensina a fortalecer no Senhor, a perseverar mais no Senhor, a ser fiel a Deus, a adorar mais o nome do Senhor. Não importa o que aconteça, mas temos que adorar esse Deus maravilhoso, porque Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a cada um nesta tarde e vamos refletir mais na palavra do Senhor. Vamos ler mais e meditar mais na palavra do Senhor. Tem muitas pessoas sendo enganadas porque não lê a palavra do Senhor, mas que possamos meditar mais na palavra de Deus e que Deus venha abençoar cada um nesta tarde. Amém? Porque Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele foi o refúgio, a fortaleza na vida de Jó. Ele foi o refúgio, a fortaleza na vida de Neemias para a construção daqueles muros ali de Jerusalém. Ele foi o refúgio de Ana também na tribulação. E Ana teve a vitória. Neemias construiu aqueles muros de Jerusalém. Jó também teve a sua vida restaurada, restabelecida. Jó teve tudo em dobro. Deus restituiu tudo na vida de Jó e Jó foi mais abençoado na segunda do que na primeira, como está escrito na palavra de Deus. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E não foi diferente com Jó, né? Deus abençoou Jó. E da segunda vez, Deus abençoou Jó. E Jó foi abençoado. As filhas de Jó eram as meninas mais bonitas naquela época daquele Oriente. Então Jó foi abençoado por Deus porque Jó foi fiel. E Deus honrou Jó. Jó teve filhos, Jó teve as suas riquezas em dobro e Deus o abençoou. Louvado seja Deus. Amém? Que vocês venham meditar nessa palavra de Deus, que essa palavra de Deus, Deus colocou no meu coração para falar com vocês nessa tarde e que Deus abençoe a cada um. Amém? Que possamos confiar mais no Senhor, que possamos entregar nossos problemas nas mãos do Senhor e não passar na frente de Deus, deixar que Deus, Ele resolve. Amém?
Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo.